Mulheres que têm dificuldade para engravidar ou que têm muitos sintomas como ovário policístico, endometriose, várias dores do aspecto feminino. Eu quero, nesse vídeo, te apresentar a dinâmica emocional e sistêmica por trás das dores femininas. Então, já aproveita aí, curte, compartilha com uma amiga ou alguém que você conhece que tem essas dificuldades, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo riquíssimo para a tua vida e para a vida de quem você compartilhar. Então vamos lá. Entenda uma coisa, que tudo que você faz ou é na vida traz conjunto de memórias, é um resultado de um conjunto de memórias daquilo que já existe. Então, assim, ao contrário do que se pensava, nós não nascemos uma tábua reta, rasa, zerado e vamos nos construindo ao longo da vida. Não é assim que funciona. Nós, na verdade, trazemos na nossa memória, já desde quando a gente está lá na barriga da mamãe, muitas informações. Eu gosto de chamar de informações, que podem ser sistêmicas ou psíquicas. Então, a mulher, ela carrega dentro dela muitas questões emocionais que não são só delas, que são da mãe, que são da avó, que são do sistema transgeracional. E essas dores, elas podem te surpreender. Eu vou te contar uma história e eu quero te contar os fundamentos, as dores que são muito fortes que acontecem dentro das histórias. Eu conheci uma cliente há muitos anos atrás. Quando ela me procurou, ela já tinha tentado engravidar muitas vezes e ela tinha perdido muitos filhos. Ela teve síndrome do pânico e ela veio me procurar por causa da síndrome do pânico. O que a gente identificou? Que a pulsão de morte dela, né, ela tinha vontade de viver, mas tinha um pânico toda vez que ela se colocava em situações onde ela parecia que ia morrer, tinha a ver com todos os abortos que ela teve. Esses abortos vieram de tentativas de fertilização in vitro. Tudo bem, ela começou como minha cliente por conta desse tema. Quando a gente foi começar a fazer os processos mais profundos, então a primeira fase do processo foi ela acolher todas essas crianças, eram 9 filhos, ou seja, 9 gestações que não foram para frente. Na verdade, ela chegou a implantar mais de uma vez 2 embriões e que não vingaram, ela não conseguiu. Então aí a síndrome do pânico acabou, mas ela queria olhar para essa dor, por que ela tinha essa ferida de não conseguir ser mãe. No caso dela, foi muito interessante o que aconteceu. Lá no passado, a bisavó dela tinha vindo de navio, lá da Europa para o Brasil, com vários filhos. E um dos filhos era bebê de colo. Então tinha crianças, enfim, né? E um deles era bebê de colo. E esse filhinho, bebê de colo, morreu durante a viagem. Nesse momento, eles tiveram que jogar o bebê no mar, que era assim que se fazia. E aquela roupinha que o bebê estava vestindo, precisaram tirar, porque eram as regras. Aquela roupinha ia servir para uma outra criança dentro do navio. Eram muitos dias, né, de navegação. Essa dor ficou tão forte na bisavó que foi passando de geração em geração. Então, a mãe, né, a avó sofreu essa ferida, a mãe e as filhas. Foi um caso tão profundo que muitas mulheres no sistema dessa minha cliente tiveram dificuldade para engravidar. Então, olha só que eu quero te mostrar aqui um conceito que vem por dentro, né, para que você entenda a dinâmica disso acontecer. Quando a gente mora no ventre da barriga da mamãe, então eu quero que você imagine aqui uma mulher grávida. E eu quero que você imagine que dentro dessa barriga aqui é você. Você está aqui, um pontinho. Essa barriga aqui é da sua mamãe. Quando você está ali dentro, você acessa todas as memórias que a sua mãe viveu na vida dela, mas também acessa as memórias da avó. Você sabia que você já morou dentro da barriga da sua avó? Pasme, é verdade. O óvulo que te formou, que depois lá no futuro foi fecundado pelo espermatozoide do teu pai, esse óvulo já existia, olha só. Eu vou colocar mais uma mulher aqui representando a tua avó. Esse óvulo já existia quando a tua mãe era bebê e ela estava dentro da barriga da vovó. Os óvulos já estão formados, todos os folículos, todo formado, para que quando nasça o bebê, as mulheres são assim, já esteja tudo formadinho, já vem com um banco de dados, nós já carregamos ele. Então, a tua mãe está aqui, carregando, ó, um pontinho, que é você. Significa que a memória que a sua avó viveu, já praticamente diretamente naquele óvulo, já está ali. Então você carrega essas emoções. E aí a sua avó morou dentro da barriga dela, ou seja, a sua mãe morou dentro da barriga da vó dela. E olha só que interessante, nós temos um monte de barrigas aqui, né? Um monte de memórias, onde a gente consegue conectar. O que acontece? Significa que ao mesmo tempo que a gente carrega coisas maravilhosas, também existem muitas dores. E essas dores estão impressas no teu DNA, nas tuas células. O que acontece? Você precisa olhar para isso, para identificar o que é seu e o que não é seu. Porque às vezes uma história muito profunda de dor não foi com você que aconteceu. Então imagina o seguinte, agora eu vou apagar isso daqui, e eu quero que você imagina um conjunto de mulheres lá do passado. As mulheres que simplesmente tiveram que vir, ter suas histórias,
E essas mulheres viveram muitas, muitas, muitas dores, às vezes dor de abandono, rejeição, que são questões com o seu marido. Então assim, ó, você tá aqui, você veio do papai, da mamãe. Sua mãe também, lembra? Ela tem aqui, ó, papai dela, a mamãe dela, e assim por diante. Então eu quero só olhar aqui para as mulheres um pouco. Tudo o que aconteceu lá no passado, dependente de qual é a situação aqui, de alguma forma nos afeta. Assim como aquilo que você faz hoje, acontece hoje com a sua vida, vai afetar as futuras gerações. Então aqui você pode estar carregando uma dor que foi do sistema inteiro. Como, por exemplo, mulheres que foram abandonadas pelos homens, mulheres que tiveram que criar muitos filhos sozinhas. Se tem uma situação que eu pego demais no consultório é a seguinte: uma senhora que teve 10, 11, 9 filhos e que o marido não podia estar presente porque ele tinha que trabalhar para trazer sustento para dentro de casa e ela tinha que dar conta de tudo praticamente sozinha. Então ela tinha uma dubiedade, é uma polaridade de emoções, ou seja, ao mesmo tempo que ela tem muito amor, que é por esses filhos todos, tem também um sofrimento, que é a sensação de não dar conta, ou seja, é gente demais. Então dá aquela sensação de, poxa, eu tenho que alimentar todo mundo, mas eu não consigo dar colo para todo mundo, eu não consigo pegar todo mundo, então se torna um peso. Então é como se fosse uma, sabe, uma contradição interna. E nós, quando nascemos lá no futuro, nossas gerações futuras, elas vão olhar para essa dor. Então muitas mulheres acabam olhando para a maternidade como um peso, por isso acabam desenvolvendo várias dores. Então quer ver uma coisa que acontece com frequência? Abortos. Naquela época não existia uma medicina tão sofisticada como nós temos hoje e estamos evoluindo. Os abortos eram muito mais comuns e principalmente os natimortos, ou seja, a criança nascia e morria, porque não tinha cuidado suficiente às vezes por alguma questão. Então, a sua avó ou a sua bisavó às vezes perdeu muitos filhos. E aí, essa dor de perder muitos filhos e tendo muitos filhos para criar, pensa comigo, ela não podia viver o luto. Morreu um filho, mas tinha um pequenininho, tem outro, tem um monte de filhos para cuidar. Então ela tinha que engolir a dor. Ela não podia viver o luto. E aí ela tinha que viver a vida dela. Só que esse luto foi excluído, essa dor foi excluída. O que vai acontecer? Vai passar de geração em geração. Então, nas constelações familiares a gente vê muito comum os ovários policísticos, às vezes os cistos também que tem no útero ou no ovário, muita relação com as mortes, com os abortos. Então é muito importante investigar isso. Para quê? Para pegar essa ferida que você viu que está na alma e também que se traduziu no corpo por conta dos sintomas e colocá-la para a consciência, trazer amor, luz. Tem uma expressão que é clássica em todas as visões. Tudo aquilo que é sombra precisa de luz. Então a luz, ela ilumina a sombra. Quando a luz ilumina a sombra para de existir. Então a gente vai ver outros tipos de dores e a gente vai iluminando e vai parando de existir. E esse é o mecanismo de evolução. Então, quando a gente nasce, a gente já traz com a gente tantas memórias e ao longo da vida a gente vai sustentando e vai às vezes alimentando elas e que a gente precisa olhar. Então não é só, sabe, desistir, tipo, não é para mim, a gravidez não é para mim, o sexo, né, que acontece muito vaginismo, problemas de sexualidade ali, do orgasmo, que não consegue, isso não é para mim, não pensa assim. Não desiste de você mesma. Existem coisas que ali dentro do seu coração que você precisa investigar, da sua alma, para poder colocar ordem. Então como é que a gente faz? A gente coloca ordem. Chega uma hora que a gente olha assim, poxa, eu vou deixar de carregar essas dores e eu vou olhar com amor, vou até fazer um coraçãozinho aqui, ó, para minha história. Então, olhando para minha história, eu vou carregar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, vou cuidar da minha saúde. Então, por isso que olhar para a ferida através de uma percepção sistêmica faz com que você integre. Ou seja, eu olhei, vi, o que eu faço com isso agora? O que eu faço com essa informação de que a minha avó teve problemas? Eu vou colocar ordem, é assim, ó, querida vovó, eu aceito o preço que você pagou. A senhora é grande demais. Eu desisto de carregar essa dor no meu corpo. Eu deixo essa dor com você, eu renuncio e eu vejo a tua grandeza. Porque você deu conta, avó, de carregar essas dores, mas eu não posso carregar, porque aqui fica pesado demais. Querida mamãe, olha que mãe maravilhosa você tem. Vovó é grande demais. Eu sinto muito, mamãe, se em algum momento eu tentei ocupar o lugar da vovó para te cuidar. E você vai voltando pro lugar de filha. E desse lugar de filha, você vai recebendo a bênção da vida, recebendo a graça de viver como uma cachoeira que vem e lava, que vem e leva, que é para ser o fluxo. Esse é o fluxo da vida. Então a vida é para ser natural. Se existe algum impedimento, se algo está acontecendo, é porque existe um compromisso inconsciente seu com o passado. Então você já sabe disso. Agora está na hora de você procurar ajuda, marcar a sua sessão, buscar a mentoria, buscar cuidados para que você consiga colocar ordem e seguir o seu próprio fluxo de vida.